com 10 anos, minha mãe diz pra mim que ela não sabe se ano que vem ela vai conseguir me bancar na natação, pagar as minhas viagens. Geralmente, quando você tá começando assim, né? O clube, ele não banca, ele banca uma parte, mas os pais que tem que bancar, né? E aí ela fala isso pra mim e eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Falei, cara, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não vou conseguir ficar sem nadar. Eu gosto de nadar. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Mas fiquei com aquela informação na minha cabeça. Passou uma semana, 2 semanas, mais ou menos. Tô na lagoa ali no Parque dos Patins, no Rio de Janeiro. Quem tá lá? Adriana Bombom. Adriana Bombom, pra quem não sabe, era assistente de palco, né? Também foi dançarina, bailarina da Xuxa, no Planeta Xuxa. Eu vou até ela, tava com a minha mãe, falava, vou falar lá com a Adriana, com a Bombom, porque eu sou muito fã da Xuxa, sempre fui. Eu vou lá falar com ela, perguntar pra ela como eu faço pra falar com a Xuxa. Com 10 anos de idade. 10 anos, porque a Xuxa vai me patrocinar. Minha mãe falou, você tá maluco? Só lembrando que você não tinha nenhum contato com classe Nada. artística, não tinha conhecido lá dentro, não tinha nada. nada. Não tinha nada. Nem a Bombom eu conhecia. Por acaso, a Bombom tava naquele mesmo lugar que eu. Porque o Rio de Janeiro, ele tem disso, ele é democrático, né? Você tá ali, você encontra todo mundo. Você encontra todo mundo. Então, eu fui lá falar com ela e minha mãe falou, ó, primeiro, a Xuxa não vai te patrocinar. Primeiro, você não vai falar com a Xuxa. Vamos começar aí? Você não vai falar com a Xuxa. Você tem 10 anos, você é uma criança, você não vai falar com a Xuxa. Segundo, que ela não vai te patrocinar. Vamos cair na realidade? Eu falei, ela vai, cara, eu vou falar com ela. Ela vai falar comigo. Eu falei, cara, Arthur, não tem chance. Eu vou lá. Só um minuto que o Wesley tá apaixonado. Eu só espero que as câmeras estejam pegando esse olhinho brilhando. Gente, você que tá no Spotify não tá vendo a cara do Wesley, mas a gente vai fazer uma foto. Sim, tá vendo? Agora o A Spotify. gente tá em vídeo. Ah, é? Spotify? A gente tá em vídeo, o pessoal tá assistindo. Ah, não sabia disso não. Bota a modernidade pra mim. O pessoal tá assistindo esse vídeo. Ah, Wesley. Vendo? Então Tá por isso vendo que o brilho no olhar. Tá vendo o brilho no olhar. Mas ó, não fica incomodado que ele não chega perto, ele não Tô de encosta. boa, Ele só fica tranquilo. admirando mesmo, é normal. Tá bom? E aí, fui lá falar com a Bombom. Bombom me explicou. Aí eu falei que eu queria falar com a Xuxa. Ela deve ter entendido assim, ele deve estar querendo assistir o programa, né? Eu vou falar com a Xuxa, todo mundo quer falar com a Xuxa. E aí ela falou, ó, não sei, vou falar qualquer coisa. Terça e quinta, gravação no lugar tal, no Projac, portaria tal, de tal hora, tal hora. Beleza, fui falar com a minha mãe e fiquei enchendo o saco da minha mãe pra ela me levar lá no programa. Ou seja, ela te deu informação de como se fosse pra você entrar na plateia. Exatamente. E aí, minha mãe falou, cara, eu não vou te levar, não faz o menor sentido, não vai dar. E eu fiquei lá, quer levantar? Mas você foi sozinho falar com ela? Fui sozinho falar com a Bombom. Aham. Você E aí, tomou coragem ali no tomei meio do coragem pessoal. e fui. Eu, desde pequeno, eu sempre fui assim, um pouquinho mais pra frente, assim, sabe? Eu fui perdendo isso ao longo da vida, mas de pequenininho eu era mais cara de pau. E aí fui, ela me deu as informações, falei com minha mãe falou que a princípio não ia me levar, enchi o saco dela, ela me levou. Chegamos na porta do Projac, obviamente descobrimos que não era qualquer um que entrava e não era só chegar lá e entrar. E o segurança disse que não, precisava fazer parte de uma caravana, tinha que se inscrever, não sei aonde, tal, não sei o que lá. E eu falei pra ele, cara, mas eu preciso falar com a Xuxa. Eu tenho um negócio sério que eu preciso falar com ela. Ele falou, mas não vai ser hoje. Você precisa se inscrever na caravana. Eu falei, não, mas eu preciso falar com ela hoje. Aí ele falou, bom, então fazer o seguinte. A Xuxa grava alguns programas durante o dia. Fica aí esperando. Se faltar alguém da plateia, eu coloco vocês. Beleza? Beleza. Ficamos lá, passou o dia todinho. Lá e a gente lá esperando. No último programa, na gravação do último programa, o segurança chama. E ele fala, ó, sobrou um lugar na plateia. Vocês querem entrar? Um lugar significava que entrava eu e minha mãe, né? Porque eu era criança, então a minha mãe tinha que entrar junto. Entrou eu e minha mãe no Xuxa Park. Eu, por um momento, esqueci o que eu fui fazer ali de fato. Só criança de 10 anos, comecei a brincar no Xuxa Park. Imagina, televisão, nunca entrei, não sabia como era aquilo, assistia só pela televisão. Falei, bom, vou brincar. Brincando. Lembrei o porquê que eu estava ali. E fui falar com uma Paquita. Cheguei pra falar com a Paquita e falo, olha, preciso falar com a Xuxa. E aí é a grande questão. Pra mim, eu não sabia, hoje eu sei, tenho certeza, que ali foi meu primeiro... A primeira ação que eu lembro de Deus, assim, muito forte na minha vida. Por quê? Porque todas as crianças que estavam ali queriam falar com a Xuxa. lógico. Óbvio, né? E o que levaria uma Paquita escutar uma criança aleatória, que não conhecia ninguém, não era tipo, o tio do... esse aqui é o sobrinho de fulano lá, dá uma atenção pra ele. Não era isso, era uma criança que tava lá brincando. Que fala, quero falar com a Xuxa. E ela olha, presta atenção e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela. Então assim, ali só pode ser Deus, não tem outra explicação. Eu tenho um livro sobre destino, chama Descubra o Seu Destino, que eu chamo isso de conspiração divina. É quando não tem muita explicação natural que aconteceu, mas dá pra perceber que teve uma conspiração divina a teu favor. Falou assim, atendi ele. E aí ela
presta atenção no que eu tô dizendo, e fala, ó, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até a Xuxa. Fica aqui. Fiquei atrás dela, deu o intervalo, ela pegou na minha mão, me botou na escada lá do Xuxa Park, falou, ó, a Xuxa já vem, fica aqui. Daqui a pouco a Xuxa veio, contei a história pra ela. Ela falou, ó, no final do programa eu vou te chamar, dá teu nome ali, e no final do programa eu vou te chamar. Eu falei, tá bom, dei meu nome, falei da minha mãe e tal, pô. Achei que no final do programa, quando acabasse a gravação, ela ia me chamar. E ela começa, muito obrigado, caravana de não sei da onde, caravana não sei o que lá. Mas antes de acabar o programa, eu quero chamar uma pessoa aqui no palco. Arthur Queiroga, vem aqui no palco. Eu entrei no palco, ela me pergunta a minha história de novo, eu conto, ela fala com a minha mãe. Eu dou o meu telefone da minha casa, falo, ó, quem quiser patrocinar o Arthur, o telefone é esse e tal, não sei o que lá. Aí a Marlene fala no ouvido dela e ela fala, bom, até R$1.000 a Sasha vai te patrocinar, eu vou te patrocinar e é isso. Ou seja, ela acredita na minha história, não existia internet naquela época, não tinha como ela saber se eu tava falando a verdade ou a mentira. Ela acredita na minha história, decide me dar o patrocínio ali, eu saio de lá com um contrato assinado e sou patrocinado pela Xuxa. Ou seja, o destino dá pistas. Eu insisto nisso. Aos 10 anos de idade, ele começa a desejar algo maior porque começa a frequentar um novo ambiente. Depois ele cria a oportunidade. Olha como é que é uma interação entre conspiração divina e as tuas obras, o que você faz. Então, a conspiração divina fez com que a Xuxa te escutasse, porque isso não é normal. É assim que você descobre que foi uma conspiração divina. Mas você fez sua parte, você estava lá, passou o dia todo esperando e não estava mentindo. Realmente você era o nadador. Era verdade. Por isso que se concretizou tudo. Olha só como é que a história tem que bater. E aí, o destino dá pistas, porque você entra num dos programas mais relevantes do Brasil, que era o Xuxa anos atrás, a Xuxa anos atrás, e você, esse ano, ganhou o programa mais relevante, pelo menos em audiência do Brasil, sei lá, 30 Exato. anos depois, 20 e poucos anos depois. Então, como é que o destino vai dando pistas? Ó, por aí que eu vou te levar, né? Isso é interessante. E aí você, nos próximos anos, se dedicou ao esporte. Ao esporte, né? E onde é que entrou o artístico, a ideia do artístico? Então, Porque fiquei você fez novela, fez um monte de Sim, coisa. fiquei na natação um bom tempo, assim, né? Uhum. E aí tive as minhas dificuldades, me machuquei, fiquei 2 anos sem nadar, todo mundo acha... Aí é o ponto. Quando eu me machuco, logo, eu sou patrocinado pela Xuxa, fico um tempo patrocinado, isso com 10 anos, com 13 anos mais ou menos eu me machuco, tenho uma lesão no ombro, fico 2 anos sem nadar, ou seja, todo mundo passa à minha frente, eu era um dos melhores da minha categoria naquela época, todo mundo passa à minha frente, todo mundo diz pra mim, ó, você não tem mais como voltar a nadar e nunca mais vai voltar a nadar no nível que você nadava. E aí eu falo, não, vou voltar. E aí fisioterapia, volto. Quando eu volto muito mal. Tipo, um dos últimos, assim, colocados de todas as competições. E aí eu faço um pedido pra minha mãe e falo, mãe, eu quero voltar no nível que eu nadava antes. Mas pra isso eu preciso ficar 1 ano sem estudar no colégio. Eu quero treinar todos os dias, manhã e de tarde. Posso? Ela fala, pode. E aí eu fico 1 ano sem estudar, treinando todos os dias. Então eu começo aquele ano de 2006. Ano de 2006 eu começo nas últimas posições da minha cidade, do Rio. E acabo o ano de 2006 em 5º lugar no Brasileiro. Ou seja, o 5º melhor atleta do Brasil naquele nado, naquela categoria. Eu era o último. Em janeiro eu era o último. E no final do ano eu era o 5º melhor. Em 2007 acabo em 3º. E no meio de 2008 foi quando eu fui vice-campeão brasileiro de 200 borboleta e nadei o estadual, que eu ganhei 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E ali eu encerro meu ciclo na natação. Por que eu contei essa história? Porque, mais uma vez, não deixa que a limitação do outro limite a sua vontade, coragem e ousadia. Por quê? O que eu mais ouvi foi, você não vai voltar a nadar e muito menos voltar a ganhar. Esquece, impossível. E eu não acreditei nisso. E eu entendi, por que eu parei de estudar 1 ano? Porque eu entendi que eu precisava entregar algo além do que os meus adversários podiam e estavam dispostos a entregar para que eu voltasse a nadar no nível que eu gostaria de nadar. Porque eu fiquei 2 anos sem treinar. E eles ficaram 2 anos treinando. E ali eu entendi a importância do treino de uma maneira geral. Por quê? Trazendo para a nossa vida, a gente é bom, tudo que a gente treina, a gente é bom. Tudo. Então, se você é bom em reclamar, você reclama todo dia, você fica bom em reclamar. Se você pensa todo dia negativo, você fica bom em negativo. Se você pensa todo dia em achar problema, você vai achar problema. Tem aquela pessoa que você encontra, você fala um problema, ela te dá uma solução, 10 soluções.
Você fala mais um problema, ela dá 20 soluções, porque ela é boa em achar a solução. Ela treinou para isso. Então ali eu entendi que eu precisava treinar mais do que aquelas pessoas para poder voltar para o nível que eu gostaria de voltar. E assim eu fiz. Treinei todos os dias, 2 vezes por dia, para poder chegar no nível que eu queria voltar.